Bom, aí está dito o que foi falado aqui no Morning Show pelo Sérgio Saleitão e agora a gente está com o secretário André Porciúncula. Eu queria que você começasse, André, falando a respeito desse desinvestimento. Há um desinvestimento em cultura no governo Bolsonaro? Pronto, uma excelente pergunta, né? Porque eu percebo que há muita criação de slogans vazios, né? Muita retórica e pouco dado. É muito discurso vago, circular, meio que enfadonho e pouco dado real, né? Então o sujeito chega aqui e diz: há um retrocesso do governo federal, não explica em que termos retrocesso é ruim, é bom, o que é o retrocesso, com base ele diz que há um retrocesso. Ele simplesmente lança esse slogan aqui, dá como um dogma existente e a audiência tem que engolir esse dogma como se fosse verdade. A realidade é que nós batemos todos os recordes de investimento em termos de valores na cultura. Ano passado, por exemplo, na Lei Rouanet bateu o recorde histórico de todos os tempos. Foi 1,9 bilhões de reais investidos na Lei Rouanet. Agora, óbvio, houve uma modificação de investimento e de prioridades de investimento. O que é que priorizamos em investimento? Em vez de bancarmos aqueles shows e eventos grandiloquentes, com 70, o presidente até falou agora na sua entrevista, que antes o teto era de 70 milhões, com capacidade de captação individual de 10 milhões. Então, você tinha grandes artistas que faziam farra com a Lei Rouanet. E hoje o que a gente fez? Mudou o eixo de investimento. O que a gente priorizou? Cultura real, de fato. Então, investimento em patrimônios tombados. O Saleitão falou aí que há um desinvestimento em patrimônio tombado. Foi justamente o inverso. A Lei Rouanet foi focada para investir nesse tipo de projeto cultural. Criamos portarias que davam prioridade a esses patrimônios culturais. Trouxemos as estatais para poder focar nesse tipo de investimento. Por exemplo, o próprio BNDES, através da Lei Rouanet, aportou aí quase 200 milhões de reais só em patrimônios tombados, que resgata a história realmente permanente de nossa cidade, da nossa nação, né? E aí você tem o outro foco de investimento da Lei Rouanet, com base em portarias que criamos: a estruturação de museus, acervos museológicos, patrimônios imateriais, cultura realmente popular, festa popular dentro desses patrimônios tombados. Então, não é que houve uma diminuição de investimento. O que houve foi uma mudança de eixo de investimento. Deixamos de priorizar eventozinhos individuais com grandes artistas, que funcionava mais como propaganda política para o governo, e começamos a priorizar realmente investimentos em bens perenes e duradouros. O que o Saleitão está descontente é porque a gente parou de financiar aquela elitezinha oligárquica que sobrevivia da Lei Rouanet, que transformou a Lei Rouanet no substituto de mercado, porque não queria produzir. E a lei não é para sustentar essa elitezinha oligárquica. Então, o que o senhor Saleitão fez foi deixar uma herança em que 13 bilhões de reais foram alocados possivelmente em projetos culturais e sequer foram auditados. Ele não teve nem preocupação de verificar se esse dinheiro realmente foi aplicado em cultura. Então, quando o sujeito fala assim que há um desinvestimento, ele não se dá nem ao trabalho de argumentar. Então, batemos todos os recordes históricos, pegamos aí a Lei Aldir Blanc, botamos mais 3 bilhões de reais no mercado para socorrer o setor na pandemia. Anunciamos 400 milhões de reais para o setor de eventos, que foi destruído pela política criminosa do Fica em Casa, a economia a gente vê depois, política que o governo de São Paulo adotou, política que a gente teve que intervir para socorrer essas empresas que o governador, chefe do seu Saleitão, implementou. Então, aí tivemos aí mais 400 milhões para socorrer o setor dos pequenos exibidores de cinema. Pegamos aí o fundo setorial do audiovisual, que ele fala tanto, né? Encontramos um fundo desgastado, em dívida, repleto de dívida. Tínhamos aí um fundo totalmente endividado, passamos 2 anos pagando as dívidas dos antigos governos, que gastavam sem qualquer preocupação. Hoje temos 600 milhões de saldo positivo no fundo, estamos lançando novas linhas de editais para audiovisual, realmente o que interessa, batendo recorde aí, 30 milhões só para o bicentenário da independência, 80 milhões só para novos empreendedores, mais 100 milhões para regionalismo, pulverizar investimentos, sair do eixo sul e sudeste. Então, quando o senhor Saleitão fala que há um desinvestimento, ele fala isso sem se preocupar com nenhum dado, sem se preocupar com nenhum tipo de realidade. O que ele está realmente desgostoso é que a gente parou de financiar a elitezinha que sobrevivia dos mecanismos públicos da cultura. É isso que ele está irritado.
Ô secretário, a palavra, na verdade, que ele mais repetiu, que o Sérgio Sá mais repetiu ontem na entrevista, foi paralisação, mais até do que desinvestimento. E essa é uma questão que eu levo para o senhor agora. Eu levei para o secretário Mário Frias, que esteve aqui no programa Direto ao Ponto com o Augusto Nunes, que é uma queixa que existe de muitos produtores, isso de várias áreas, tá? Produtores que produzem conteúdo audiovisual, tem teatro, tem diversas áreas falando que há milhares e milhares de projetos represados, paralisados na secretaria, muito mais do que em governos anteriores. A minha pergunta que eu faço para o senhor é a mesma pergunta que eu fiz para o secretário Mário Frias. Quais são as providências para acelerar essas análises? Eu não estou falando de aprovação, não, porque a secretaria pode, evidentemente, deve rejeitar em caráter técnico esses projetos. Mas quais as providências para acelerar essa análise de projetos que chegam na Secretaria de Cultura? Não, é um outro ponto muito importante, porque se criou a narrativa de que a gente estava fazendo um boicote à produção cultural nacional. E isso não é verdade. Qual foi a realidade que encontramos? Chegamos lá, tínhamos 13 bilhões de reais aplicados supostamente no setor cultural e não tinham sido auditados. E tínhamos uma capacidade de auditoria de 1.500 projetos por ano, certo? Então, a primeira coisa que a gente fez, a gente precisa equilibrar. Eu não posso aprovar mais projetos do que eu sou capaz de auditar, porque sem auditoria você não consegue fazer fomento à cultura. Então, foi feita uma portaria equilibrando a nossa capacidade de aprovar projetos, a nossa capacidade de auditar, e isso entrou numa regulação. Eles estavam acostumados a aprovar projetos desenfreadamente, muito além da capacidade do órgão de fazer a auditoria desses projetos, e quando a gente retraiu para poder equilibrar esse fluxo, gerou toda esta gritaria de que estaríamos destruindo o setor, destruindo a cultura nacional. Mas essa portaria ela tinha tempo e prazo limitado. A gente queria deixar ela em vigor durante um ano. Para este ano, está sendo desenvolvido um sistema informatizado com análise preditiva, inteligência artificial, capacidade de otimizar a nossa capacidade de análise e auditoria de projetos. Então, foi um momento de estancar a hemorragia, criar ferramentas de tecnologia para poder potencializar a nossa capacidade de auditoria, puxar mais recursos humanos. Então, pedimos e solicitamos ao Ministério a implementação de uma força humana capaz também de dar ampliação à vazão desse processo de auditoria, para depois regularizar. Mas é muito simples isso. Assim, qualquer pessoa que tem uma empresa privada consegue compreender que você não faz investimento sem saber para onde esse investimento está indo. Tipo assim, é uma discussão tão absurda de se ter, tão absurda que se exija do Estado que aplique recursos sem saber onde o recurso está indo, e chame isso de paralisação. Ele, como gestor, ele tinha que ter vergonha de falar isso. Ele tinha que ter vergonha de dizer que ele contribuiu para formar 13 bilhões de reais em passivo, sem saber se esse dinheiro realmente foi aplicado em cultura. E aí tem situações como a gente encontrou aí da Fundação Roberto Marinhos, que pegou 34 milhões para fazer um museu e não fez. A gente obrigou eles a devolverem. Outro cidadão que pegou dinheiro para fazer casamento. Então isso é investimento cultural? Isso não é investimento cultural. Secretário. Então, desculpe te interromper. Esse remanejamento que você diz que foi feito neste atual governo, nesta atual Secretaria de Cultura, ela tem apenas esse caráter técnico que você está falando ou também tem algum critério ideológico? Eu te pergunto isso por esses enfrentamentos que a própria pasta, os próprios secretários têm às vezes com alguns artistas. A gente viu uma discussão acalorada entre o senhor e o ator Zé de Abreu esses dias também pelo Twitter, falando sobre esses investimentos da Lei Rouanet. Tem caráter ideológico também nessas questões? É uma outra acusação abstrata, né? Assim, eu fico brincando porque é um truque retórico, né? Durante 2 décadas no Brasil, todos os governos implementaram suas políticas, e isso não era ideologia. Então, o PT foi lá, assumiu o governo, aplicou todos os macros valores que ele defendeu à eleição, e isso não era ideologia. Aí vem o governo Bolsonaro, ele defende uma bandeira de valores ligados à pátria, família, retirar a cultura desse palanque político, retirar a cultura como propaganda política, e aí, de repente, a bandeira de valores que foi eleito ao atual governo, isso é ideologia, isso é nefasto,
Então você trava o discurso político em cima apenas dentro do âmbito da esquerda. Então tudo que fuge à esquerda é ideologia. Tudo que está na esquerda é posição técnica, sem ideologia. Então isso é um truque retórico que tenta inviabilizar a ação de governo. O que fizemos foi dar prioridades. Quais foram nossas prioridades? Descentralizar, prioridade em reformulação de museus, de patrimônios tombados, da nossa história. São políticas públicas que dependem da ação discricionária do gestor e que fazemos como governo. É aquela acusação, eu repito isso o tempo todo, nos acusam do terrível crime de governar. Secretário, se o crime é esse, mas secretário, uma das críticas que fazem a vocês, da Secretaria da Cultura, é que vocês dão ampla publicidade... Peraí, a gente está com um problema no seu microfone. Pega o microfone da Zoe, porque a gente está com um problema no microfone do Adrilles. Uma das críticas, secretário, que se fazem à pasta da cultura é que vocês fazem ampla divulgação da questão da diminuição de recursos, da contenção de recursos, exatamente o que pode ser até uma coisa boa para a economia gerada pela secretaria, mas não fazem tanta publicidade do que vocês estão fazendo efetivamente. O senhor falou de preservação de patrimônio histórico, de museus, etc. Mas em termos de uma arte que espelhe a contemporaneidade do seu povo, como teatro, cinema, literatura, que tipo de investimento está sendo colocado nessas áreas que têm mais visibilidade contemporânea? E que tipo de arte pode ser considerada para além de uma ideologia que vocês estejam patrocinando, que não esteja no eixo Rio-São Paulo, no eixo do Projaquistão? E uma segunda perguntinha, quantos projetos vocês já auditaram e quantos projetos vocês planejam auditar até o fim da gestão no ano que vem? O primeiro ponto, nós não nos orgulhamos de diminuir valores ou diminuirmos investimentos, até porque, como eu falei, ano passado batemos o recorde de investimento, o recorde histórico de todos os tempos. Não se trata disso. Nós nos orgulhamos de moralizar a lei, são coisas diferentes. Eu me orgulho que esses investimentos realmente, eu tenho certeza absoluta que estão indo para a cultura, justamente porque eu adequei a capacidade de fomento à minha capacidade de auditoria, indo para a cultura real, não é evento político, evento ideológico, como se fazia através da Secretaria de Cultura. Então, são coisas diferentes. Sobre a divulgação, eu acho que é uma falsa simetria, na verdade, por não levar à repercussão. É natural que o público repercuta mais medidas de moralização e tenham mais apelos populares. Não significa que nós não divulgamos as ações ordinárias da Secretaria referente aos investimentos que fazemos. Se você for tanto no site como nas redes sociais oficiais da Secretaria, você vai ver que há ampla divulgação, inclusive nas suas vinculadas, e a Secretaria de Cultura é muito grande, temos a IOIFA, temos o IBRAM, temos a Funarte, temos a Ancine, temos todas as outras secretarias ligadas, a Fundação Palmares, então há uma ampla divulgação das ações, só que, obviamente, o público não repercute tanto como o processo de moralização e o processo que a gente vem adotando para sanear esse aspecto da cultura. Então, eu não posso exigir que o público tenha a repercussão da mesma forma em ambos os lados. Secretário, muito bom dia. Quer finalizar? Bom dia. Projetos auditados, só essa pergunta que eu te fiz, secretário. O senhor tem ideia de número de projetos auditados e quantos vão ser auditados ainda? Tenho sim. Eu fiz questão de, durante a minha gestão, eu não acumulei um único projeto não auditado. Então, todos os projetos que aprovamos lá, os 2.875 projetos que estão sendo auditados, temos essa preocupação com o processo de auditoria. A estimativa é que se eu consiga aplicar essa ferramenta de inteligência artificial, o passivo de 20 mil projetos que nós temos, que estava previsto para acabar em 40 anos, a gente consiga reduzir isso para 5, 6 anos, através de análise preditiva e inteligência artificial, que consegue potencializar imensamente a capacidade de auditoria. Então, são esses nossos marcos. Secretário, muito bom dia. Desculpa ter interrompido agora há pouco. Minha pergunta é sobre a linguagem neutra. A gente vê que esse assunto está muito em alta, está sendo bastante discutido. Eu faço faculdade de Direito e em algumas provas já tem professor usando linguagem neutra. E eu queria saber como o governo tem se posicionado, o que está sendo feito, se está sendo combatido, né, esse absurdo. Como é que está o trabalho do governo em relação a esse assunto? Assim, primeiro ponto, eu fiz uma portaria proibida a linguagem neutra no uso da Lei Rouanet, né? Nenhum projeto que utiliza a Lei Rouanet pode usar a linguagem neutra, a portaria está em vigência. Ganhamos as ações na justiça até agora que tentaram derrubar a portaria. E para mim é muito simples. Primeiro que eu não considero isso como linguagem, isso não é linguagem, isso é uma não linguagem.
é uma construção artificial imposta de cima para baixo, tentando modificar a percepção da realidade e impor, através dessa modificação da percepção da realidade, um processo ideológico. Não é que a língua seja imutável, ela não é hermética, é óbvio que a língua muda, é óbvio que a língua é dinâmica, é óbvio que há diversidade de dialetos, de expressões regionais. A questão é que nunca há na língua um processo de cima para baixo vertical de imposição. E o que eles estão tentando fazer é isso, é impor de cima para baixo uma estrutura não de linguagem, mas de ideologia, e que o efeito é contrário ao que se pretende. Não há diversidade nisso. Você interrompe o processo de comunicação e toda cultura precisa da comunicação. Sem comunicação não há cultura, não há transmissão de cultura. Então, se você interrompe a comunicação com a não linguagem, com a ferramenta ideológica que destrói a âncora sintática da língua, você está fazendo o quê? Você está interrompendo o processo de transmissão de cultura. Como é que eu vou fazer esse elo cultural entre passado, presente e futuro se eu estou mudando artificialmente a língua, sem preocupação real com significado e significante, sem preocupação real com os processos de linguagem que envolvem? E aí ainda tem o outro impacto, que é com as pessoas que são surdas, as pessoas que são cegas. O software de leitura que transforma em áudio, ele não consegue ler a linguagem neutra, o dislexo não consegue ler, você não consegue transformar isso em linguagem de surdo e mudo. Você está aí afetando toda uma população para impor essa pequena ideologia desses pequenos indivíduos que querem impor de todo custo essa ideologia através de uma modificação artificial da língua. Então, nosso dever como Estado é impedir isso, impedir e preservar a nossa língua. Bem, secretário, muito obrigado pelo seu tempo e por rebater aí a fala do secretário de Cultura do Estado de São Paulo, Sérgio Sá Leitão. Muito obrigado pela sua presença aqui no Morning. Obrigado, eu que agradeço. Fiquem com Deus.